Hora de peixe, bora falar de peixão. Hoje vamos fazer aqui um react do canal Eu Vim de Santos. Belo vídeo do Noronha, eu quero aqui fazer com vocês um react e dar aí a minha opinião. Ele traz os dados do Gabigol jogando sozinho, do Neymar jogando sozinho e dos dois jogando junto, né? Então vamos fazer esse react junto aqui. Vamos lá, então eu fui atrás dos jogos em que o Gabigol foi o titular e o Neymar ou entrou depois ou não atuou, que o Neymar foi titular e o Gabigol ou entrou depois e não atuou, e dos jogos em que eles foram titulares juntos para ver o número de vitórias, de empates e de derrotas. Depois tem outras estatísticas também, em termos de gols, assistências e pontos pelos quais eles foram responsáveis. Pra você ver, o legal é que em números, né? A gente tem em números, os melhores jogadores do Santos são o Gabigol, o Neymar, né? Aí depois vem o Ruleiser, depois vem o Barreal, né? E depois vem o Bom Tempo. O sexto ainda é o Miguelito. Então guarda essa informação, né? Em números. Bom, o Gabigol começou de titular com o Neymar no banco ou fora em 16 jogos do Santos nesse ano. Foram só 7 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Ou seja, 9 vezes em que o Gabigol começou de titular e o Neymar não, o Santos não venceu. Só venceu 7. Porém, em uma dessas partidas, o Gabigol começou como titular, saiu com 0-0 e o Neymar foi responsável pelo gol da vitória. No caso, a partida mais recente, contra o Remo, foi exatamente isso. Ou seja, os números do Santos com o Gabigol de titular sem Neymar são negativos. Sim. Agora, os números com Neymar de titular e o Gabigol ou entrando depois ou não atuando. Foram só 5 vezes. O Neymar não é titular tantas vezes assim, ele jogou muito pouco nesse ano, pelo menos na comparação com o Gabigol, e geralmente o Gabigol está de titular. Só que os números do Neymar titular sem Gabigol ao seu lado são muito positivos. Sim. São 4 vitórias e 1 derrota, não um empate. Sim. Então, os números com Gabigol titular sem Neymar são negativos. Os números com Neymar titular sem Gabigol são positivos. Temos uma tendência aí, que não crava nada. Inclusive, eu peço para que vocês interpretem o que pensam ao ouvir essas estatísticas. Exatamente, não crava nada, por quê? Porque você está dando culpa para dois jogadores do desempenho de um time inteiro. É como se quando o Santos ganhasse com 2 gols do Gabigol, fosse só culpa do Gabigol. Ou se perdesse, então a gente está colocando ali o resultado nas costas de 1, 2 jogadores e muitas vezes no nosso quarteto e quinteto, né? A gente sempre coloca culpa nos nossos melhores jogadores, né? É um pouco injusta, né? Porque você dá o resultado, dá ali a peso do resultado, seja ele qual for, para só 2 jogadores ao invés de uma equipe inteira. Mas tudo bem, vamos fazer esse react. Achei muito interessante esse vídeo, muito bom mesmo. É realmente um vídeo para trazer esses fatos, esses dados e a gente pensar junto. Agora, o Santos jogou 11 vezes com eles de titulares juntos nesse ano. Apenas uma vitória, o que é muito pouco. É muito pouco, mas aí eu te falo. E o resto não importa? É só eu colocar eles que tem que melhorar. Se o treinador fizer tudo errado no resto, a culpa é deles. Essas comparações acabam sendo meio injustas com o time e com os dois. Muito pouco. É o jogo contra o Galo, tá? Porque você acaba isentando a equipe inteira de uma glória, de uma vitória ou de um aprendizado, de uma derrota. 1-0 no Brasileiro. 7 empates e 3 derrotas. Eles juntos, apenas uma vitória, 7 empates e A 3. gente coloca todos esses números nas costas deles. Eles juntos. Como se, tipo assim, o resto não importasse. Se o professor fizer algumas coisas erradas ali nos outros jogadores, nas outras posições, a gente entrega pontos, erros individuais. A gente deve dar nome aos bois. Aquele jogo contra a Chapecoense, quem erra é o Arão, quem está fora de órbita é o Arão, né? E o Igor Vinícius, tanto que ele reconhece esse erro, né? Mas vamos continuar. 3 derrotas. Ou seja, são números extremamente negativos. Extremamente negativos mesmo. Com Gabigol sem Neymar, números negativos. Juntos, números negativos. E com Neymar sem Gabigol, extremamente positivos, mas em uma quantidade muito menor. Será que isso significa que não só eles não devem começar o jogo juntos, mas se der para escolher, é de fato o Gabigol que tem que ir pro banco? Não. Lembrando que antes da Copa, quando o Neymar estava ali no último suspiro para ser convocado, o Gabigol de fato foi pro banco. Sim. E a sequência foi até digna. Vencemos o Bragantino, vencemos o Coxa na Copa do Brasil, até perdemos pro Coxa no Brasileiro, mas vamos esquecer desse jogo aí. Mas enfim, foram jogos em que o Gabigol saiu do time titular. Por outro lado, o Gabigol tem 15 gols no ano e 7 assistências, contra 9 gols do Neymar com 5 assistências. Como o Neymar jogou muito menos, são números até parelhos. A vantagem é do Gabigol de fato, mas na média, a média de assistências, por exemplo, do Neymar é maior. 5 em menos jogos, 7 em mais jogos pro Gabigol. Exatamente, vou repetir. Os 4 melhores jogadores do Santos na temporada são
Gabigol, em números, tá? Nessa ordem, Gabigol, Neymar, Roleiser e Barreal. E só depois vem o Bom Tempo e o Miguelito. Olha só, esses são os top da temporada em números. E também fiz um outro cálculo, que é o de pontos conquistados. Que eles foram diretamente responsáveis pelos pontos conquistados. É uma conta muito ambígua, mas é um conceito que existe por aí na literatura futebolística, digamos. Que é, por exemplo, se um jogo foi 1-0, o Santos e Flamengo ano passado, 1-0 gol do Neymar. O Neymar foi responsável por 3 pontos do Santos. Se o jogo foi 2-1 e o Gabigol fez o segundo gol do Santos, o Gabigol foi responsável por 3 pontos do Santos. A conta é meio ambígua, mas dá pra gente brincar um pouquinho. Sim. Nas minhas contas, o Neymar foi responsável por 12 pontos do Santos no ano, contra 10 do Gabigol, diretamente. Né, diretamente. Entre assistências, entre os passes decisivos. Por exemplo, o jogo contra o Remo foi 1-0, gol do Neymar. Gol do Neymar não, assistência do Neymar. Ele foi diretamente responsável por pontos do Santos. O 2-2 com o Corinthians, esse jogo que eu tava tentando lembrar. 2-2 com o Corinthians, não. 1-1 com o Corinthians no Paulista e o 2-2 com o Mirassol no Brasileiro. Desculpa. 1-1 com o Corinthians no Paulista, o 2-2 com o Mirassol no Brasileiro. Todos os gols foram do Gabigol. Então ele foi responsável por fazer o Santos pontuar. Mas o Santos só levou 2 pontos nesses jogos somados. Então, assim, eu não vou dar uma resposta. Eu fiz esse vídeo porque a dúvida segue. Mas, se há um indício aqui, é de que se for para escolher alguém para ir para o banco, é o Gabigol. Pensando desse jeito, né? Pensando desse jeito, dando toda a glória das vitórias, dos empates e o amargor da derrota em nome dos dois, ou em nome de um sozinho, ou de outro, ou os dois juntos. Isentando todo o resto da equipe, todas as escolhas do treinador. Talvez o Gabigol entrando num segundo tempo funcione melhor. Talvez a resposta para as movimentações do Santos, em que os jogadores se embolam quando tem Bom Tempo, Roleiser, Barreal, Neymar e Gabigol, os 5 juntos, seja tirar um. E talvez a resposta seja tirar o Gabigol. Vamos jogar sem centroavante? Como é que o Cuca vai fazer isso? É um vídeo pra gente pensar junto. O Diogo pediu as estatísticas, eu as trouxe, e agora eu quero ver o que você pensa sobre isso. Bom, então eu vou falar agora pro Noronha, meu querido Noronha, o que eu penso sobre isso. Bom, eu já falei quem são os melhores jogadores do elenco. Os melhores jogadores do elenco, em números, são o primeiro é Gabigol, o segundo Neymar, o terceiro é o Roleiser, o quarto Barreal, aí vem o quinto, só depois vem o quinto Bom Tempo e o sexto Miguelito. São esses 6 top 6 de jogadores em números do Santos, né? Então, que eles são os melhores, o Cuca entendeu nesse jogo e testou esse quinteto, esse quarteto lá na frente com um Bom Tempo de 8, primeira vez. Só que aqui ele errou na escolha desse jogador aqui, né? Nessa jogada o time estava bem, pressionando lá, primeiro tempo foi muito bem. Aí teve essa jogada aqui, esse jogador aqui, ele consegue ver esse jogador aqui, você concorda comigo que ele está conseguindo ver esse jogador aqui? Ó. Marcinho tentando dar velocidade pelo lado direito, Giovanni Augusto aparecendo pelo meio. Vai vocês. Porque tem linha de fundo, Giovanni Augusto tenta cruzamento e o toque pro gol! Gol da Chape! Que suja todo um esquema. Provavelmente todo mundo falou que esse jogo foi fundamental, que esse foi o primeiro jogo que esse quinteto jogou. Esse foi o primeiro jogo que o quinteto de qualidade jogou junto. O quarteto com o Bom Tempo de 8. Foi a primeira vez que o Cuca teve coragem. Até fiz um vídeo de DNA ofensivo, tá de volta. E então esse time estava muito bem, amassando os caras. Foi o primeiro jogo desse time e aí a gente toma esse gol. Com esse cara aqui que a gente sabia que não era para ser titular, mas o Cuca teimou em colocar ele. A gente já sabia que 2 posições a gente teve surpresa. Porque a gente sabia que o Gabriel Menino estava bem e que o Oliva estava bem. Essa era a dúvida. Ele resolveu colocar os caras que voltavam de lesão. Mesmo todo mundo sabendo que o último jogo, quem mostrou foi bem, foi o Oliva e o Gabriel Menino. Inclusive fazendo gols. Então, ele optou por esse aqui, que quebrou a bola nesse jogo. Simplesmente. E aí, basicamente, é isso que ele está fazendo. Dando aos dois juntos a culpa desse erro, por exemplo. O Marcinho tentando dar velocidade pelo lado direito, Giovanni Augusto. Aqui, ele viu esse cara, aquela hora, viu de novo, o cara passou aqui, ele vai olhar pra área. Pra quê? Pra quem diz, eu tô cansado, não vou dar esse pique pra cá, eu vou cercar e vir pra cá. Nessa. Aparecendo pelo meio, vai você. Porque tem linha de fundo, Giovanni Augusto tenta cruzamento e o toque pro gol. Ou seja, aqui foi um jogo muito bom, gostei muito, fiquei muito entusiasmado desse jogo. Foi o primeiro jogo com o quarteto e o Bom Tempo. Muito bom, muito bom. Pra mim, tinha que ir pro próximo jogo com o mesmo time e pra cima dos caras. Ele foi, já não aguentou e começou a mexer. Já trouxe esse time aqui todo diferente, a escalação. Aqui nesse jogo ele tirou o Bom Tempo e colocou os caras no segundo tempo. Aí só aqui, no 0-0 que ele voltou
E o jogo foi bom, cara. Foi bom. Foi um 0x0 falso, porque só deu nós. O Gabigol tava num mau momento. Não acertou a cabeçada ali e tal. Então, olha que legal. Vamos falar de tática? Essa foi a primeira vez que esse quarteto, ou quinteto, jogou junto. Essa foi a primeira vez. E foi contra a Chapecoense. Né? Eu tô armando aqui só pra gente entender o que ele fez, o que ele pensou, como ele armou e como eu acredito que tem que ser para esses caras jogarem junto. Tá? Então, ele colocou esses caras, mas quebrou a bola colocando o Arão e o Igor Vinícius. Você vai entender que essa peça é chave, essas duas peças são muito chave. E ele, o que ele está fazendo? Ele está dando, basicamente, a responsabilidade desses resultados, né? Desse empate, por exemplo, né? Nos dois, quando os dois estão juntos. Né? Porque, basicamente, foi isso que o sentimento do Cuca. Esse é o erro, entendeu? Cada jogo é seu jogo. Nesse jogo aqui, já são uns 2-3-0 pra gente. Só que o Arão quebrou a bola numa jogada lá, naquela jogada que eu mostrei. O Arão quebrou a bola naquela jogada que eu mostrei. E a gente acabou tomando aquele gol. E aí, como seria o melhor time? E depois a gente já vai montar aqui o time contra o Atlético Paranaense, que ontem tomou uma goleada 4-0 do Vitória. Então, não acredito que a gente vai colocar mais um volante para enfrentar. Tá com medo, só que os caras na nossa casa. A gente vai fazer o que o Vitória fez no primeiro jogo, ou a gente vai fazer o que o Vitória fez no segundo? Ir para cima, surpreender. Então, mas, primeiramente, a gente já sabia, antes disso, que era Gabriel Menino na lateral, né? E o Oliva de volante junto com o Bom Tempo. A gente já sabia que era isso. Ele que quis inventar e colocou esses dois. Bem no dia que ele queria testar os cinco melhores jogadores dele, ele quis inventar e trocar esses dois caras. Beleza. E depois, no outro jogo, ele não repetiu. Ele tirou o Bom Tempo e tirou o Neymar. Então, no outro jogo, ele tirou o Bom Tempo e tirou o Neymar, desfalcou o quarteto, o quinteto. Ok. Qual seria o time perfeito? Esse. Só que inverter aqui, tá? Eu inverteria, colocaria o livro pra cá e o Bom Tempo pra cá, e você vai entender por quê. Por quê? Por conta desse cara aqui e desse cara aqui. Esse cara, quando ele joga por aqui, quase nunca preenche desse jeito. Ele sempre vai descendo pro meio e a gente fica com o jogo basicamente para esse lado aqui. Sempre. Aí tem um menino aqui, mas a gente quase não fica com circulação. Quem teria que vir era o Bom Tempo. Por isso que ele coloca o Bom Tempo aqui. Só que você vai entender agora. Por quê? Porque teria que inverter. O time perfeito é o Roleiser de 10 e o Barreal pela direita. O Neymar com esse livre para fazer essa tabela, essa jogadinha pertinho com o Roleiser e com o Gabigol aqui. E aqui a mesma coisa pro Barreal, porque ele é um cara que bate muito bem de fora da área. E você colocando ele aqui, basicamente ele entra e faz aquele bate clássico de quem é canhoto, né? E você ainda abre espaço pro Gabriel Menino aqui e o Roleiser vai chegar aqui e tal. O Gabriel Bom Tempo estando aqui, ele já preenche essa aqui junto com o Neymar. Essa tabela, consegue recompor aqui, o Barreal recompõe aqui. Então, a volta é aquela mesma. É aquela mesma. O Gabi aqui e o Neymar fechando. Ou seja, esse é o time perfeito para os caras jogar junto. Esse é o time perfeito para os caras jogar junto. Ah, os caras não tem pegada. Não... Mano, a gente está pensando em jogar. A gente está pensando em colocar os caras que pegam a bola, segura a bola e não dá a bola para o adversário. Os caras que gostam de jogo, que gostam de propor jogo, que gostam de fazer tabelinha. O Neymar tem que estar com esses caras. O Neymar gosta de jogar assim, o cara que já toca de primeira, já devolve. Então você vai ter com esses 4. Você vai ter isso aí, entendeu? Os melhores jogadores do elenco. É assim que você ajuda o Neymar e o Gabigol a jogar. E outra, o Gabigol, para ele jogar ainda melhor, jogar mais, ele não tem que voltar para cá para receber essa bola aqui, vir para cá, não. Ele precisa preencher a área e deixar com que esses caras aqui trabalhem. Aí, na volta, sim, ele vai ter que voltar primeiro com o Neymar. Mas, quando a gente tá com a bola, ele tem que ser o último homem. Ele tem que preencher essa área. Ele não tem que vir para cá para querer tocar na bola, não. Ele tem que ter paciência e ficar aqui, preencher essa área, que essa bola vai passar. Não vai ter jeito, essa bola vai passar. Então, todo mundo recompõe, todo mundo trabalha junto. Né? E o Roleiser cansou, o outro imediato é aquele lá que eu te falei. Quem que são os caras melhores? Gabigol, Neymar, Roleiser, Barreal, Bom Tempo. E quem? Miguelito. Então, quando o Roleiser cansar, é o Miguelito que entra. Eu não entendi o que ele tem contra o Miguelito, o que aconteceu, se ele brigou com o Miguelito, aconteceu alguma coisa, porque assim, o Arão, ele já brigou com o Arão, colocou o Arão lá no jogo, brigou com o Arão, fez pazes com o Arão, e o Arão ficou fora, ficou dentro, entrou, saiu, entrou, e o Miguelito nunca mais entrou. Sendo que o Miguelito é o nosso sexto jogador, com mais em números, sexto melhor jogador em números. Então, se o Roleiser cansar, quem tem que entrar é o Miguelito. É a vez dele. Só que aí, quando entrar o Miguelito não vai fazer a 10. Quem vai fazer a 10 é o Barre, e ele vai fazer essa área aqui, ele vai fazer isso aqui. Acabou. Vai preencher aqui. Ele tem a mesma característica do Barreal, de bater aqui. Ele fez aquele gol. Ele joga pela direita também na seleção dele. Acabou. Não tem o que fazer. O Oliva está cansado, o Bom Tempo está cansado. Aí você coloca o Pierre. Então esse seria o time, na minha opinião, agora que o Neymar não vai jogar. Esse seria o time. Aí sim o Barreal vai para lá. E aí esse seria o time para jogar contra o Atlético Paranaense. Tá? Por quê?
Porque a gente precisa ir pra cima. Sabe quanto tempo já que a gente não tem 4 jogadores com esses números? Sabe há quanto tempo? A última vez havia sido em 2019, né? Quando a gente tinha o Marinho, o Sanches, o Soteldo e o Sacha, com esses números, né? Com os números tão bons, né? Então, eu acredito que esse time, para esses caras jogarem, a gente precisa montar o melhor time para eles, os caras que gostam da bola, não os caras que ficam dando chutão, ficam dando lançamento e que quer pegar na velocidade. Não, a gente precisa pegar a bola, segurar ela e tocar. Aí, tô com pressa, tem que ter mais rapidez, mas não é pressa. A pressa é inimiga da perfeição, ficar chutando boi louco, colocar os caras boi louco e querer correr. Calma. A gente tem cara bom, velho. Cara que. O Laser não pode sair desse time. Por quê? Porque ele é o único cara que toca, sai, toca, passa de primeiro. Entendeu? Ele é muito bom de bola, velho. Só que a gente tá impaciente, a gente quer boi louco, bomba meu boi. No jogo seguinte, quando a gente colocou o outro volante, jogamos com mais um volante, como que a gente monta, tendo que ganhar o jogo, como que o time do Santos contra o time do Remo, na casa dos caras, 0-0, a gente coloca mais um volante, 3 volantes. Se prepara para receber o ataque e sair no contra-ataque. Nós somos o Santos e o Remo é o Remo. Nós não somos o Remo e eles não são o Santos. E aí a gente preocupado em se defender. Ele errou tanto que você se preparar para um jogo e o time adversário perde um jogador e o jogo fica pior para você. Como? Quando você erra, quando você joga reativo, quando você se prepara para tomar porrada e sair no contra-ataque. Aí você não tem qualidade. Os caras perderam um jogador e ficou pior para nós. Nós tomamos muito mais sufoco e foi um jogo muito mais difícil do que o primeiro. Né? O primeiro a gente só não colocou a bola na rede. Mas foi um jogo, um domínio, um amasso. Né? Aí a gente se apavora, o professor se apavora, sem convicção nenhuma, e troca tudo, coloca um volante a mais. E aí tá na cara que deu errado. Porque não foi um jogo bom pra gente. Por quê? Porque eles queriam nos atacar e você estava esperando tomar porrada, não vão atacar mais porque perdeu uma menos. Então, olha só, se a gente tivesse colocado o time ofensivo, ia ser perfeito, porque a gente ia estar em cima dos caras, ia pegar a bola, deixar os caras na roda, ia ser uma goleada pra gente. Mas a gente trouxe essa responsabilidade. E aí, o que ele faz no vídeo é exatamente entregar esse tipo de resultado por culpa desses jogadores. Esses jogadores não podem jogar junto, porque isso aconteceu quando ele estava em campo. Não, entende? Então eu acredito muito nesse time, acredito que o DNA do Santos é ofensivo e que faz 7 anos ou mais, né, que a gente não tem 4 jogadores com tanta qualidade de gostar da bola, caras que vão pegar na bola, mesmo que com lentidão, eles não vão deixar essa bola devolver. Eles vão ficar 2, 3, 4, 5 minutos com essa bola até eles encontrar essa tabela. Entendeu? Então temos que ter paciência também. Tem que ser rápido, mas não pode ser bomba meu boi. Não pode ser chutão. Chutão e vamos ver o que dá. Vamos correr, vamos... Não pode ser isso. Com o Neymar e com o Gabigol, não. Então, para esses caras jogar, a gente precisa ter qualidade dentro de campo. A gente precisa pegar os melhores e botar eles lá, a turminha deles, e cobrar eles por resultado. Neymar na esquerda, Barreal na direita, o Neymar aqui e esse time assim. Aí sim, se o Cuca tiver coragem, esse é o time que a gente precisa jogar na Vila, pra gente apertar os caras. Entraria o Miguelito e não o Cavaleiro, nada a ver. Eu acredito que ele não vai pôr, né? Porque a gente sabe que tudo que ele puder fazer para mexer para trás, ele vai fazer. Ficou escancarado quem eram os melhores jogadores, ele tentou e já fez 2 vezes, repetiu 2 vezes só e já colocou culpa. Então, o que o Cuca faz é exatamente o que ele fez nesse vídeo, é dar a culpa para os 2 ou para os 4, injustamente, do erro de uma equipe inteira. Eu acredito que eles precisam jogar junto, o Cuca é obrigado a colocá-los, porque eles são os melhores tecnicamente. Não é como se eles fossem bons numa época e esse ano eles não estão bem. Não, eles estão bem agora. Esses números de agora são os melhores desde 2019, de 4 jogadores de linha do time do Santos, do elenco do Santos. Então, a gente precisa aproveitar esses caras. Não pode tirar esses caras com medo do time ficar exposto, sendo que acontece ao contrário. Acontece o contrário, quando a gente coloca mais um volante, a gente está mais exposto ainda. Por quê? Porque os de trás não dá para mexer. O time é esse, tá? E o próximo a entrar é o Miguelito, não é o Cavaleiro. O Cavaleiro tomou essa posição do Miguelito injustamente. O Cavaleiro tá mal? Não, tá bem, entrou legal, só que a vez é do Miguelito, não é do Cavaleiro. E eu gosto de falar de tática, né? Gosto muito do canal do Vini Santos, porque ele fala de tática, acho muito interessante. Então, esse foi o React, né? Falei o que eu penso, montei o meu time. Não acredito que o Cuca vai fazer esse time, porque ele realmente é muito medroso, né? O Cuca, ele sempre foi esse de mexer para trás. Todo mundo conhece o Cuca. Fiquei muito surpreso e feliz quando ele montou aquele time contra o Chapecoense, né? Só que ele faz parecido com o Noronha. Ele coloca toda a glória, na verdade ele coloca todos os erros em cima desse quarteto, sendo que esse quarteto é o melhor, ou seja, ele tem medo de atacar. Quando o time erra com esses caras, ele põe a culpa nesses caras, mesmo que claramente a culpa não foi desses caras,
entende? Então eu acredito que o Cuca erra ao pensar assim, que eu preciso colocar mais um volante para ter mais solidez no meio campo. Eu acredito que ele erra, ele erra, ele tem medo de ser Santos. Acho que tem que ter coragem, na verdade, para ser Santos. Não é coragem que nem todo mundo tá falando, ele tem que ter coragem para bancar um deles, deixar no banco, né? Para bancar tem que ter coragem, não, na minha opinião, ele tem que ter coragem de ser Santos, porque bancar esses caras para colocar no banco e colocar volantes, isso aí ele já faz muito tempo, em todos os times que ele passa, todo mundo fala isso. Então, isso para ele é muito mais fácil. Então, o difícil, a coragem para ele contra ele mesmo, é ele pôr o time para jogar. Ele não ter medo de ser atacado. Ele não tem medo, porque ele soltando o time, ele vai ter que cobrar de quem tem qualidade. Agora, você não vai cobrar de quem não tem qualidade, você vai só aplaudir o que não tem qualidade, como ele sempre faz. Que ele tem que aplaudir quem não tem qualidade, porque essa pessoa está superando. Então, você tira esses caras à toa, você dá a culpa dos resultados negativos a esses caras. E isso é injusto para mim. Eu acredito que o DNA do Santos é o ofensivo. Eu gosto muito de falar de tática, então fiz esse react pra vocês. Vai lá, dá um salve, dá um like no vídeo do Elvin Santos. Se inscreve no canal, dê aquele tapa no like e vai pra cima dele, Santos!